Uma coisa que eu gosto muito no seu livro é que ele não trata os engenheiros, desculpa o trocadilho, como uma ilha. Né? Eles estão inseridos ali num Brasil muito específico dos anos 80 e 90, com mudanças políticas, culturais e comportamentais. Você acha que os engenheiros só poderiam ter surgido naquele momento histórico, ali, naquele contexto específico, ou eles seriam possíveis em outro momento do Brasil? Total, cara. Eu acho muito diferente. O Engenheiros aconteceu, né? Eu acho que é isso. Era aquele momento, Brasil, não tem outra, cara. Outra. Assim, ó, é uma das coisas que às vezes eu falo sobre isso, assim, e as pessoas às vezes dizem, mas está problematizando, mas é mimimi, mas é que assim, ó, se a gente for pensar, havia um processo de mudança ali, né? Eu até fiz um post sobre isso, né? O Tim Maia falando, como era difícil gravar nos anos 80. Cara, eu me lembro que nessa época eu entrevistei uma banda gaúcha que tinha acabado aquela época, né? Mas eu fui conversar com os caras, porque os caras conheciam os engenheiros e tal. E aí o empresário deles me falando assim, ó, Alexandre, a banda tinha acabado, mas aí os donos da Polygram me ligaram, porque, enfim, eu tenho ascendência judaica, eles também, então a gente, né, tinha essa proximidade e tal, e aí, eu preciso de uma banda aqui para fechar um cast de rock. E aí ligaram para os caras de outra região, aí ligou para esse empresário, para os guri, cara, que assim, tinham se juntado há um mês para tocar, já tinha acabado a banda, vamos tentar reunir, tentou fazer de novo, não deu certo. Mas assim, as pessoas estavam ligando porque precisavam dessa classe média, branca, antenada, gravando, entendeu? Era um momento muito diferente. Sim. Não teve assim uma disputa de muito tempo por território. Tá? Você ouve essas o Tim Maia falando, vem entrevista com o Lenine, sabe? O que os caras batalharam para chegar em gravador, depois tiveram que. Entendeu? Era outro momento. As coisas. Não estou tirando o mérito dos caras. Sim, os caras fizeram o que eles tinham para fazer naquele momento, entende? Mas é produto de uma época. É produto de uma época. Não tem como dizer que não é. E sempre é. Às vezes eu falo isso, as pessoas têm dificuldade de entender, mas tipo assim, ó, a Blitz, entendeu? Se a Blitz tivesse nascido em 2020, a Blitz seria um canal do YouTube, cara. Entendeu? Porque assim, não, porque os caras. Não é isso que. Não é tocar guitarra e estar num palco que chama atenção hoje, entendeu? É tipo assim, eu acho que a Blitz seria o Porta dos Fundos, tá entendendo? Se o Porta dos Fundos nascesse nos anos 80, ele seria a Blitz. Entendeu? Seria uma banda de rock. Porque hoje é a câmera, hoje é o humor, hoje é uma piadinha, uma sacadinha para provocar, né? E naquele tempo não. Antes era você ter uma guitarra, você ter um visual diferente, você entendeu? Então tudo é temporal. A plataforma para o jovem se comunicar, né? Era outra. Exatamente. Entendi. Boa. Hoje, olhando em retrospecto, o que você acha que o público jovem entende mal ou não entende sobre os engenheiros? Cara, boa pergunta, Sal. Que entende mal... eu sempre noto minhas boas perguntas aqui. Bom demais. Que entende mal ou não entende... Sabe o que eu acho? Esses dias teve aquele vídeo super provocativo do crítico, aquele com a barbichinha de óculos, o Tadeu fez um vídeo, que não gostava de engenheiros e tal, e os fãs ficaram bravos, mas o Regis Tadeu demonstrou um conhecimento sobre engenheiros que eu fiquei... Ele falou muita abobrinha, assim, no sentido de não eram bons músicos. Enfim, o que é ser um bom músico, sabe, cara? Os conselhos, umas maluquices. Mas ele falou umas coisas assim, porque não tem nada a ver com Rush, não tem... Cara, isso é muito verdadeiro, cara.
Não tem nada a ver com Rush, Engenheiros do Havaí. Os caras ouviam, gostavam de Rush, pesquisaram um pouquinho do Rush para Era uma referência e pronto. Eles gostavam e usaram em determinado momento para poder organizar o palco mesmo, né? Porque eram só 3, então eles até olharam. Mas eles estavam falando, cara, a gente tinha mais a ver com Pato Fu, isso o Humberto me fala. Que era um outro tipo de musicalidade. Não eram os caras que eram exímios músicos, estavam, né, trabalhando musicalmente para... Não, cara, eram os caras que tinham boas canções, que tinham justamente o contrário, tinham limitações musicais, e aí usavam as ferramentas para poder dar mais colorido, para poder apresentar aquelas canções de uma maneira mais bonita, mais completa, né, mais inusitada em alguns momentos. Melhor embalada, né? Exato, para tirar delas o melhor que se tinha, né? Que é o contrário de alguém que é um instrumentista como um super baixista que aí tá fazendo linhas, aí eu vou fazer uma outra linha com baixo de 8 cordas para aproveitar. Não, eu vou trazer outros elementos justamente para poder variar aqui, né, e eu poder dar um colorido especial. Então é um pouco isso, assim, né, que aí eu acho que isso é mal compreendido, né, e é um tipo de... Porque, às vezes, isso é tido como como é que se diz, um virtuosismo. De certa forma, você está desenvolvendo uma técnica. Mas eu acho que mais do que isso, cara, tem que ver pelo lado criativo. Os caras usavam isso como ferramentas criativas, né? Não para demonstrar o quanto eles faziam ao mesmo tempo, mas para conseguir tirar sons diferentes, para fazer coisas, né, novas. E era mais isso. Não, concordo muito. Acho que é bem isso.